Então, pessoal, começando aqui, entrar no mérito do caso clínico, eu sei que vocês já sabem do caso, eu vou entrar no mérito aqui do exame físico. Gostaria que vocês fossem fechando aí o áudio de vocês, por favor. Deixa só o doutor falar. Então, olhando para o tórax do paciente aqui, né? Vocês vão ver que chama a atenção aqui no PPM é exatamente o exame físico. Então, o que está acontecendo com esse paciente? Apesar da história clínica, se nós fôssemos discutir a história clínica num todo, ela é muito rica, né? Tem muita coisa para se discutir do ponto de vista de semiologia médica. Mas nós vamos nos ater aqui simplesmente ao exame físico desse paciente, para a gente poder fazer um cenário que é bastante longo, longo dentro do tempo que a gente colocou, claro. Dá para conversar bastante sobre isso. Mas isso é muito importante para vocês. Então, veja bem, um paciente que, a ausculta dele, bolhas rítmicas, nome fonético em 2 tempos, com sopro sistólico rude, né? Sopro sistólico rude, em forma de diamante, crescendo e decrescendo, né? A gente fala em forma de diamante, que é em forma de diamante mesmo, né? Que diamante ele começa crescendo, depois ele faz um ápice, depois ele desce, certo? Irradiado para a fúrcula external e pescoço. Mais à direita, o ictus cordis dele no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular esquerda, que é interessante saber disso, que é um... Vamos fechando o áudio aí, pessoal. Fecha o áudio. Fecha o áudio, por favor. E na linha hemiclavicular esquerda, com extensão normal, ou seja, não tem aumento do ventrículo esquerdo, apesar de ter um sopro sistólico rude. E veja que a intensidade bastante aumentada, ou seja, cupuliforme, fórmula de cúpula. Então, depois nós vamos discutir esse exame físico do paciente. Uma outra coisa interessante aqui, na palpação dos membros do paciente, a gente vai ver um pulso parvus, que em latim quer dizer pequeno, né? Ou com amplitude pequena, e tardio, ele demora para se encher, né? Então, isso é típico de uma doença que nós vamos abordar aqui agora. Tá bom? Passar por parte interessante. Então, olha só. Primeiro eu vou dar uma dinâmica nesse coração, fazer ele bater para vocês verem. Vocês estão tardio suficiente. É a dinâmica da sístole diástole, abertura da mitral, diástole, abertura da órbita da sístole, os cordoários tendíneos, cordoários, músculo papilar mitral, músculo papilar lateral. Nossa dinâmica, eu também aqui com o ciclo cardíaco correndo, nós vamos devagarinho analisar cada item desse aqui. Antes de chegar, propriamente dito, a válvula aórtica. Veja que as lacinhas que a gente tem, né? O folheto, ele é fino, flexível, fibroso, bem maleável. Veja que ele fibra durante a sua abertura, né? O fluxo de baixo, e a válvula pulmonar abrindo e sendo passando por dentro da válvula pulmonar. Muito legal. Esquerdo, 4 direito, 4 esquerdo contínuo, olha, em N, fazia, tem aqui, ó, nossa história, sístole, passando por vou botar um tempo, stop. Olha, parou justamente na fase diastólica ventricular. Então, no ciclo cardíaco, nós temos o que aqui? Nós temos a fase diastólica, que é essa que nós estamos falando, né?
que coincide com a abertura da válvula mitral. Deixa eu ver se eu vou um pouquinho para trás aqui. A diastólica já está aqui. A válvula mitral que está no músculo cardíaco, ele está impedindo a visão da válvula, a abertura da válvula mitral, né? Mas eu vou um pouquinho mais à frente para pegar bem na fase mais ampla, né? Já está aqui. Então, se primeira fase do ciclo cardíaco é a fase diastólica ventricular. Desculpa, gente, eu vou dar uma olhadinha no chat aqui, se alguém está falando comigo. Sim, a aula já está sendo gravada, tá, gente? Fica tranquilo. Essa aula eu vou deixar disponível para vocês. Talvez eu deixe a primeira aula que eu fiz com os meninos, agora anteriormente, mas pode ser que eu... tá, perdão. Vou falar um pouquinho mais alto, sim. Ok. Talvez eu deixe essa aula da aula anterior ou essa, dependendo de qual foi a aula que ficou mais... Qual aula que ficou melhor, tá bom? Tá melhor assim? Tranquilo? Tá melhor? Fala agora. Muito bem. Então, veja, nós temos a primeira fase do ciclo cardíaco. Tá? A primeira fase do ciclo cardíaco coincide com a abertura da válvula mitral. Tá? Gostaria de perguntar para vocês se vocês estão vendo eu apontar com a seta, a mãozinha aqui. Está todo mundo enxergando? Só me dê um feedback. Sim, professor, dá para ver. Ótimo, isso é muito importante. Muito bem. Então, olhe, a válvula mitral, lembra que ela é fina, flexível e fibrosa, assim como a válvula aórtica. Veja a cavidade ventricular esquerda, ela está, a válvula aórtica e a válvula mitral está na mesma cavidade. Então, elas trabalham praticamente em paralelo uma com a outra, né? E a primeira fase do ciclo cardíaco, ela coincide com a abertura da válvula mitral. Coincide com a abertura da válvula mitral. Então, veja, primeira fase do ciclo cardíaco, chamada fase diastólica ventricular, em que a cavidade ventricular esquerda tem menor pressão, claro, do que a pressão dentro do átrio esquerdo, porque tem muito sangue lá e pouco aqui. E aí o sangue, então, escoa por entre a válvula e vai preenchendo essa válvula, vai preenchendo esse ventrículo esquerdo durante o período diastólico. Primeiro uma fase rápida de enchimento, depois uma fase mais lenta, e por último, com a contração atrial, uma fase rápida novamente, para completar o enchimento do ventrículo esquerdo, e aí para começar a segunda fase do ciclo cardíaco. Então, geralmente a estenose da válvula mitral se dá nessa fase, né? Lembra quando a gente falou de estenose? Mais frequente na mulher do que no homem, 3:1, e a causa mais importante de estenose seria a fibrose, ou a febre reumática. Só para estar lembrando. Aqui o músculo papilar póstero-medial, aqui o músculo papilar anterolateral, aqui a cordoalha tendinha, né? Então, lembrar da curiosidade da irrigação do póstero-medial aqui, desse músculo papilar que segura a cordoalha, ele é irrigado simplesmente pela descendente posterior que vem lá da coronária direita, né, que sai do seio aórtico direito. Então, dá um ramo aqui que vai irrigar, né, a póstero-medial, o músculo papilar póstero-medial, e que pode, com um infarto de parede inferior ou de coronária direita, levar a necrose desse músculo no terceiro dia e o rompimento agudo, né, da cordoalha por necrose do músculo. E o paciente passa a ter, então, uma pressão, o SCAP, né? A válvula, ela simplesmente retroage, reflui o sangue de baixo para cima, né? Daqui do ventrículo esquerdo para dentro do átrio esquerdo de forma súbita, um átrio esquerdo sem preparo nenhum, porque não estamos falando de insuficiência mitral crônica, né? No caso, se fosse um rompimento de insuficiência do cordoalha, levando a insuficiência da válvula, e aí essa pressão geraria uma transsudação capilar pulmonar lá no alvéolo pulmonar. O paciente entraria em edema agudo de pulmão e morte. Isso é muito comum acontecer nos pacientes com infarto de parede inferior ou de coronária direita. Já o músculo papilar anterolateral é nutrido pela diagonal, né, da artéria da coronária esquerda,
e também pela marginal da circunflexo. Então, tem dupla irrigação aqui. É uma curiosidade só, para a gente estar falando sobre isso, né? Sobre o tema que nós vamos abordar. Então, nós estávamos falando de um paciente que tinha uma estenose aórtica, ou seja, uma dificuldade de abertura da válvula aórtica. Né? Eu vou um pouquinho mais para frente aqui, essa é a fase diastólica. Vou mostrar aqui, ó, a fase de contração isovolumétrica. Veja que no ciclo cardíaco, na fase diastólica ainda, né? Telediastólica, e aqui a contração isovolumétrica. E essa é a segunda fase. Veja que no ciclo cardíaco, a fase de contração isovolumétrica, deixa eu ver se eu vou um pouquinho mais para frente aqui, aí para poder chegar bem na fase mesmo, essa é a fase de contração isovolumétrica, essa parte ascendente do ciclo cardíaco aqui. Repara que todas as válvulas estão fechadas, né? Válvula mitral, válvula aórtica, válvula pulmonar e válvula tricúspide, tá? Então, o que marca a segunda fase do ciclo cardíaco? O aumento do tônus muscular cardíaco, do ventrículo direito, tanto do ventrículo direito, como do ventrículo esquerdo. Outra coisa que chama atenção aqui, ó, o tamanho da espessura do ventrículo esquerdo e olha o tamanho da espessura do ventrículo direito. Claro, aqui nós trabalhamos com uma câmara de baixa pressão que tem sangue venoso. E aqui uma câmara de alta pressão que tem sangue arterial, né? Que ejeta esse sangue para manter a vida da gente. Tem fluxo cerebral, os fluxos nos membros, fluxos nas coronárias, etc. Então ela precisa ter muito mais músculo para poder fazer o trabalho aqui. Então, o que marca é isso. Então, repara, quando eu tenho contração isovolumétrica, que é a segunda fase do ciclo cardíaco, né? Esse sangue que está aqui embaixo no ventrículo esquerdo, conversando aqui comigo, deixa eu ver só um minutinho. Ok. Ah, não, vai. Ok, gente, pode deixar no nome aí se vocês quiserem, não tem problema nenhum, tá? Tá tranquilo. Segunda fase do ciclo cardíaco, então, o ciclo cardíaco, segunda fase. Então, repara, esse sangue, ele vai em direção, na contração isovolumétrica, em direção à válvula mitral e fecha a válvula mitral. Né? Fecha a válvula mitral, porém, a válvula aórtica ainda não abriu. Esse sangue vem, bate na válvula. Veja, contração, energia mecânica, contração isovolumétrica, que transforma o sangue em energia de movimento, que vai em direção à válvula mitral. E quando a válvula mitral se fecha, ela tem uma diminuição, ou seja, um frenamento desse sangue em direção a essa válvula, que impacta aqui nessa região e transforma essa energia de movimento em energia sonora, e que a gente chama de onomatopeia de tum, que é o barulho tum, fechamento da válvula mitral e válvula tricúspide. Tá? Então, repara que durante o tum, você ainda não teve abertura da válvula aórtica. Então, a contração isovolumétrica mantém todas as válvulas fechadas, mas a válvula mitral e aórtica está fechada em função da elevação do conteúdo de sangue para ou em direção a essas válvulas. Tá? Então, seria o primeiro componente do fechamento da válvula aórtica, seria o primeiro componente, né, da onomatopeia chamada TUM, seria o fechamento da válvula aórtica. Depois esse sangue bate na parede do ventrículo esquerdo aqui no septo, e depois ele caminha em direção à aorta propriamente dita, a válvula aórtica, e aí nós teríamos então a fase, só um minutinho, deixa eu ver aqui, só estão deixando o nome, ok, tudo bem, gente, pode ir colocando aí, sem problema. Então, veja, depois disso, da fase de contração isovolumétrica, que marca o tônus muscular ventricular, e o som ele é dado nessa fase, o som da onomatopeia tum, né, que é o fechamento da válvula mitral e a válvula tricúspide, esse sangue ele caminha em direção à válvula aórtica. Então, quando eu sair daqui, olha só lá, não. Lá. Veja que abriu a válvula aórtica. Então, a fase de ejeção rápida
ou de contração ventricular efetiva, mas aqui na fase ascendente é a fase de ejeção rápida. Então, o sangue ele começa, então, a ser ejetado dentro da aorta, certo? Também, claro, que ao mesmo tempo, ou uma diferença muito pequena de tempo, a válvula a pulmonar ela também se abre nessa fase, né? Fase de ejeção rápida do ventrículo direito. E esse sangue, então, caminha pela aorta na fase de ejeção rápida e vai preenchendo o cajado aórtico e a parte descendente da aorta para poder nutrir tanto o cérebro como a região dos membros inferiores ou membros superiores, os órgãos e sistemas. Perfeito. E isso continua. Se você for dando a sequência, então ele vai injetando rapidamente, olha lá. A válvula aórtica continua aberta, eu vou continuando fazendo a força de contração, ele continua contraindo efetivamente, e olha lá, e vai acompanhando aqui, ó, está na fase ascendente ainda, de fase rápida de enchimento, e continua ejetando a válvula. Veja que a válvula aórtica ela continua abrindo mais os seus folhetos, né? Praticamente eu vou chegar no pico ascendente aqui, olha, vou chegar bem no meio, aqui chega no ápice da ejeção, uma força de contração vigorosa do ventrículo esquerdo, passando esse sangue lá pela aorta, né? Pela válvula aórtica. E então eu começo a ejetar mais lentamente, aqui a fase de ejeção lenta, porque eu já perdi toda aquela força de contração, né? Não tem tanta força assim, mesmo porque a aorta também está cheia de sangue. Então existe uma barreira maior de sangue lá para eu vencer esse componente, né? essa barreira. E o ventrículo esquerdo começa a ejetar lentamente, porque também está na sua fase final de sua ejeção, da sua contração, né? E logo depois da fase de ejeção lenta, aí começa a quarta fase, seria a quarta fase, chamada fase de relaxamento isovolumétrico, que coincide com o fechamento da válvula aórtica. Olha que curioso isso aqui, queria que vocês reparassem, que primeiro fechou a válvula aórtica, mas a válvula pulmonar ela continua aberta, tá? Então, na verdade, no início da fase de relaxamento isovolumétrico, a primeira válvula que se fecha é a válvula aórtica. A aórtica, claro, porque ela é a primeira que se abre. Por que isso? Porque nós temos aqui o sistema His-Purkinje, a contração ventricular ela se dá primeiro no ventrículo esquerdo e depois no ventrículo direito, tá? Então, a contração se dá primeiro aqui. Por quê? Porque o ramo esquerdo ele é muito espesso em relação ao ramo direito do coração. Tá? O ramo direito é como se fosse um fio de cabelo. O ramo esquerdo não. O ramo esquerdo é como se fosse um dedinho mínimo, vamos dizer assim. É muitas vezes superior à, à, à espessura, né, do ramo direito. Então, muito superior. Por isso, passa mais facilmente pelo ramo esquerdo e espolariza o ventrículo esquerdo do que a região do ventrículo direito. Muito bem. Então, fechamento. Se eu dou mais um toquinho, fechamento da válvula pulmonar. Viu? A válvula pulmonar se fechou. Então, a fase de relaxamento isovolumétrico, em si, todas as válvulas estão fechadas. Também como na fase de contração isovolumétrica. Então, aí sim, nessa fase, o sangue retorna, né, tenta retornar para a cavidade ventricular esquerda. Por quê? Porque a cavidade ventricular esquerda está com menor pressão do que a aorta. Então, a válvula se fecha e dá tempo, então, de que, quando esse sangue tenta retornar, ele vai transformar a energia de movimento em energia sonora, porque vai frear quando encontrar a válvula aórtica fechada. Nós temos aí a onomatopeia chamada tá. E aí esse sangue, ele entra nos bolsões aqui, né? Porque a válvula aórtica forma verdadeiros bolsões de sangue, e esse sangue, então, ele escorre para dentro das coronárias, tanto coronária esquerda como coronária direita, e alimenta o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito através da coronária esquerda e coronária direita. E assim o ciclo se fecha, né? A próxima fase que nós temos aqui seria novamente a fase de diastólica ventricular,
seria a primeira fase do ciclo cardíaco, né? Mas entrando aqui na conversa sobre o caso clínico especificamente, então nós teríamos aqui de novo, né? Ó, vamos ter a abertura da válvula mitral, fase diastólica ventricular, ó, essa é a fase máxima de diástole, válvula mitral aberta, válvula tricúspide também aberta, né? E aí, logo depois, nós vamos entrar na fase de contração isovolumétrica, um pouquinho mais à frente, fase diastólica ainda, contração isovolumétrica. Muito bem, vamos para a fase ejetiva. É aqui que eu quero conversar com vocês. Pronto, fase de injeção rápida do ventrículo esquerdo. Esse paciente que nós estamos no caso clínico, ele tem uma dificuldade de abertura dessa válvula. Então, o sangue ele vai sair em direção à aorta e vai sofrer uma dificuldade de passagem, transformando energia de movimento em energia sonora, que seria um sopro rude que passa por lá indo para a aorta. Tá? Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria mostrar patologicamente as causas de uma dificuldade de ejeção ventricular esquerda. Lembra que a aorta está na saída do ventrículo esquerdo aqui, né? A válvula aórtica. Outro detalhe, né? Nós podemos chamar a válvula mitral, a válvula tricúspide, de verdadeiras cúspides. Por quê? Porque elas têm ou são providas de cordoalhas tendíneas. Então, só quem tem cordoalha tendínea, nós podemos chamar de verdadeiras cúspides. Tá? Quem não tem, no caso, a aorta e a pulmonar, não tem cordoalha. Elas não são verdadeiras cúspides, elas são folhetos. São apenas folhetos. Então, são sustentados pelo anel. Aqui e aqui. Então, é só uma curiosidade. A gente chama de cúspide aqui, folheto anterior, né? Folheto posterior da válvula, mas é só por convenção. Não é verdadeira cúspide, não. Deixa eu ir lá no... mostrar para vocês. Então, uma coisa interessante que eu quero mostrar. Então, qual seria aqui as causas de estenose aórtica? A primeira causa de estenose aórtica, nós temos causas, uma causa congênita e duas causas adquiridas, tá? A causa congênita, ela seria a estenose aórtica congênita. Então, olha só, a formação do folheto, ele se dá por incompleto no nascimento do paciente, lá na fase embrionária, né? Não há septação da válvula aqui. Veja, o folheto coronariano direito, folheto coronariano esquerdo. Então, na septação, eu teria que ter 3 folhetos. Folheto anterior e esses 2 folhetos aqui. E isso não... O folheto posterior, desculpa. E esses 2 folhetos... Desculpa, folheto anterior e os 2 folhetos posteriores aqui. Mas não tem, olha, não houve septação. Então, esse paciente com válvula bicúspide, ele vai ter dificuldade de abertura da válvula desde o nascimento. Então, nós possamos ter aqui, essa é uma válvula bicúspide, né? Olha a válvula aqui, tricúspide, que não é cúspide nada, porque não tem cordoalha, são 3 folhetos mal formados. Por quê? Não tem aqui, ó, a abertura até o anel. Não houve a septação até o anel. Por isso, apesar de ser 3 folhetos, tem dificuldade de abertura. Então, há constricção aqui progressiva durante todo o tempo, durante vários anos, esse paciente vai diminuindo o calibre em função dessa estenose tricúspide. Então, na verdade, nós temos 4 formas de estenose. Nós podemos ter a válvula unicúspide, apenas uma válvula com abertura aqui, com um vazamento muito pequenininho, que geralmente causa insuficiência cardíaca já na criança de 1 ano. Né? A criança de 1 ano não aguenta, não suporta esse tipo de estenose já no primeiro ano, entra insuficiência cardíaca e você tem que fazer uma abordagem, uma valvuloplastia dessa região, e aí para a criança sobreviver. Mas muito raro isso. O que é muito comum é a válvula bicúspide, a tricúspide mal formada, e também um folheto com 4 folhetos aqui, uma válvula com 4 folhetos, quadricúspide, né? Pode acontecer também.
Então, essa seria a forma de estenose aórtica congênita, a causa de estenose aórtica congênita. São causas, né? Estenose aórtica congênita com diversas situações. Uma outra situação é a febre reumática. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só essa situação. A maior causa adquirida, nós falamos da congênita, que nasce com o paciente. A maior causa adquirida de estenose aórtica seria a febre reumática. A febre reumática, ela atinge, lembra, os pacientes lá na idade mais tenra, dos 5 aos 15 anos. Então, esses pacientes têm manifestações clínicas muito precocemente, lá para os 40, 42 anos, né? Veja, esse paciente ele tem uma fusão comissural aqui, né? Olha, ele começou... desculpa, aqui é a fusão comissural, aqui é uma estenose aórtica bicúspide congênita, já está fundida desde o nascimento. Aqui não. Aqui você tem ela ficando doente, ela vai progressivamente, ela vai se deteriorando com a cardite reumática, os folhetos, e vai havendo aqui a fusão comissural, a deformidade da válvula, e aí o paciente vai ficando com dificuldade maior. Sendo que lá pelas 40, 42 anos de idade, ele passa a ser sintomático. Então, todo esse período de 20, 25 anos, ele passa a sintomático com fibrose progressiva e com cardite reumática dessa válvula. Então, essa seria a forma mais comum de estenose aórtica no nosso país ou em países em desenvolvimento, tá? E com uma atividade que levaria a sintomas clínicos muito precocemente, tá? Uma outra situação, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só essa válvula. Agora, vamos fazer um diagnóstico diferencial. Veja a válvula desse lado e veja a válvula desse lado. Qual dessas válvulas aqui que você falar aí, olha, certeza que essa é reumática, essa aqui não é. Por quê? A terceira causa adquirida de estenose aórtica é a estenose aórtica degenerativa calcificada do idoso. Olha, eu tenho um anel aqui, ó, com cálcio, com gordura, desse lado aqui. Tá? Eu tenho, veja, que as comissuras, elas estão espessadas, mas elas não estão fundidas, né? Desde o anel mitral aqui, do anel aórtico, você vê que ela parece uma boca, né? Mas não há fusão entre as comissuras, veja bem, não tem fusão. Elas estão assim juntinhas e tal, mas não estão fundidas, né? Então, essa é uma válvula degenerativa calcificada do paciente senil, acima dos 70 anos de idade. Ela está espessada, ela está deformada, ela está com cálcio, ela está com gordura, ela está fibrótica, tudo isso, do ponto de vista patológico. Mas o que marca, do ponto de vista patológico, um paciente com febre reumática é a fusão comissural. Olha aqui, né? Está doente essa válvula também, tem um pouco de cálcio. Veja que ela está retraída, ela está deformada, é irregular, fibrótica, tudo. Mas olha só isso aqui, a fusão comissural. Aqui não tem fusão comissural. Então, isso não nos daria diagnóstico de febre reumática, mas aqui sim. Aqui nos daria diagnóstico de febre reumática. Então, essa é uma válvula por doença reumática, por febre reumática, e essa é uma válvula por doença degenerativa calcificada da válvula aórtica. Então, nós teríamos essas causas, né? Então, quais seriam as causas de estenose aórtica? Estenose congênita, estenose aórtica congênita, a estenose aórtica por febre reumática adquirida, né? Em casos adquiridas, né? E a estenose aórtica degenerativa calcificada da válvula. Um diferencial entre a adquirida é que, geralmente, o paciente com estenose aórtica por febre reumática, ele não tem só uma estenose aórtica, ele tem uma dupla disfunção, pode ter uma insuficiência associada, assim como a alteração de outras válvulas. A tricúspide, a mitral também estão alteradas. Então, não é só o problema da válvula aórtica que acompanha aqui o paciente que tem estenose aórtica por febre reumática. Já
o paciente com degeneração calcificada da válvula aórtica pela idade, só é a válvula aórtica que está atingida. Então, você vai olhar a tricúspide, a mitral, né, a pulmonar, tá, não tem nada, está tudo bem. Então, essa é uma alteração degenerativa calcificada que atinge apenas a válvula aórtica. E assim também a congênita. A congênita também seria isolada, não teria associação de outras doenças em outras válvulas. Então, esse seria um diagnóstico diferencial para você fazer aí do ponto de vista causal, né? Das doenças da válvula aórtica. Vamos voltar lá para o nosso cenário. Muito bem. Então, essa seria a situação, né? Agora, falando, por quê? O que vai determinar para nós, a partir da causa, né? O que vai determinar para nós diagnóstico clínico, do ponto de vista que vai determinar o que eu vou fazer com o doente, se eu vou indicar uma cirurgia ou não no paciente, porque esses pacientes, gente, veja, paciente com degeneração senil da válvula aórtica, que é isolada, vai só aparecer a doença lá com 75 anos, 70 anos, acima de 70. O paciente com estenose congênita, entre os 50 e os 70 anos, né? E o paciente com febre reumática, entre os 30 e os 40 e 45 anos, vamos dizer assim, né? Então, seriam os pacientes mais jovens e que atingiria todas as válvulas, né? Que seria diagnóstico diferencial. Mas o que eu passo um que 20, 25 anos, 30 anos assintomático, sem ter manifestações clínicas. E esse paciente, ele vai apresentar alguma alteração fisiopatológica para chegar na clínica. Porque o que eu quero dizer para vocês, que a clínica para esse tipo de paciente ela é soberana para a intervenção do paciente, para eu poder trocar a válvula aórtica. Então, aqui, quando eu faço diagnóstico clínico, e, por exemplo, com paciente com manifestação clínica de insuficiência cardíaca, ou com angina, ou com síncope, eu vou explicar cada uma delas, você já tem o diagnóstico clínico para a intervenção de troca da válvula. Claro, essas válvulas que você vai colocar aqui, quando você trocar ela, você vai colocar a válvula metálica, na maioria das vezes, a não ser no paciente idoso, acima de 70 anos. Mas os jovens, todos você coloca metálica, porque a pressão que passa por aqui é muito alta. Mas se você colocar uma válvula biológica aqui no paciente jovem, 2 anos você está trocando de novo. Então, não se coloca a válvula biológica em posição aórtica, tá? Você coloca a válvula metálica. Depois anticoagula, claro, para não evitar trombo, mas é isso que a gente faz. Tá? Então, como é que seria, qual seria a fisiopatologia? Do ponto de vista, vamos dividir em duas situações. Professor, desculpa interromper, mas ficou mudo aqui. Opa! Tá de novo? Como é que está? Tá ouvindo? Pessoal, me dá um feedback. Aqui tá normal. Aqui tá normal também. Aqui tá normal também. E dá uma olhadinha no seu aí, por favor. Se for o caso, entra de novo. E me dá um feedback. Tudo bem? Qualquer coisa, fala no chat comigo aqui. Ok. Isso, entra de novo, por favor. Beleza. Então, vamos lá. Veja bem, nós vamos falar do ponto de vista de alterações clínicas retrógradas agora, depois eu vou falar das alterações clínicas anterógradas, tá? O que acontece com o paciente com estenose lá da válvula aórtica? Essa válvula ela tem mais ou menos 3,5 centímetros de diâmetro, é o normal da abertura dela. Mas com a doença, tanto faz se ela for congênita, se ela for reumática ou se ela for degenerativa, calcificada da válvula aórtica, ela vai progressivamente diminuindo a abertura dessa válvula em centímetros quadrados. Eu posso falar de estenose aórtica discreta se ela tiver em 1,5 de centímetro quadrado de abertura. E moderada, estou admitindo aqui a Patrícia de novo, e moderada,
se ela tiver entre 1 e 1,4, e grave abaixo de 1 centímetro quadrado, tá? Isso vai progredindo com o passar do tempo. Bom, muito bem. Então, o que acontece? Como eu tenho obstrução à passagem de sangue na válvula aórtica, o meu ventrículo esquerdo ele vai começar a fazer mais força para poder vencer aquela barreira. Então, ele vai ficando cada vez mais hipertrófico. Mas por que ele tem que ficar mais hipertrófico? É só para vencer a barreira? Também. Mas ele tem que manter as tensões intracavitárias aqui dentro do ventrículo esquerdo para que haja um débito cardíaco adequado anterógrado. Tá? Mas isso, de um bem que ele está fazendo um mal também. Por quê? Porque como eu tenho que aumentar a força de contração por hipertrofia de VE para manter o débito cardíaco anterógrado, eu diminuo o relaxamento ventricular pela hipertrofia. Então, as pressões diastólicas ventriculares aqui no relaxamento, ou na fase diastólica ventricular, elas vão ficando altas, as pressões vão ficando altas aqui dentro, tá? E isso, do ponto de vista patológico, fisiopatológico, não é legal para o átrio. Por quê? Se as pressões aumentaram aqui, quando eu tiver contração atrial, eu teria que fazer uma maior força para manter o débito adequado. Então, o átrio esquerdo ele começa a fazer mais força, e hipertrofiar, claro, faz uma hipertrofia, faz mais força, joga esse sangue para dentro da cavidade ventricular. Mas por que ele fez mais força? Porque as tensões intracavitárias aqui dentro do ventrículo esquerdo estão maior. Então, ele hipertrofia, e então faz força de contração e joga esse sangue para dentro da cavidade ventricular esquerda. Isso vai acontecendo, gente, durante um período de 20 anos. Né? Então, o que acontece? Vai chegar um período que ele vai perder essa capacidade de contração por fadiga muscular, e a pressão gerada dentro do ventrículo do átrio esquerdo vai retornar, vai retrogradamente para dentro do capilar pulmonar, vai transudar para dentro do capilar pulmonar, e o paciente, então, passa a ter sintomas de dispneia. Quais são os sintomas retrógrados de dispneia? Dispneia paralítica noturna, né? O paciente com ortopneia, ele passa a ficar mais sentado para dormir, não consegue respirar, e até mesmo caminhar. Ele vai caminhar, ele caminha 150 metros, passa a caminhar dentro de casa e vê falta de ar. Ele passa de caminhar 2 quadras e agora só mesmo dentro de casa, até mesmo dentro de casa, penteando o cabelo, fazendo a sua caminhada corriqueira, ele passa a ter dispneia aos mínimos esforços, ou seja, classe funcional 3 de Newark Heart Association. Pode até evoluir para a classe 4. Então, isso tem uma importância do ponto de vista de mortalidade e de sobrevida. Veja só, se você tem um paciente que tem um sopro sistólico lá no seu consultório, ele vai passar 20, 25 anos assintomático. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que se o paciente está assintomático, você não tem que fazer absolutamente nada. Você vai fazer o segmento clínico desse paciente. Né? O que a gente pode questionar é, doutor, como é que eu faço diagnóstico só com eco? Não, você não faz diagnóstico só com eco. O ecocardiograma seria o exame complementar. Depois eu vou contar uma história de um ecocardiograma recentemente que eu recebi de um paciente que eu fiz diagnóstico clínico. O paciente estava sintomático, mas poderia estar assintomático. E isso acabou levando a um questionamento que eu vou colocar um pouquinho mais à frente. Mas beleza. Mas o paciente, tendo sintoma clínico retrógrado de dispneia, paroxística noturna, levantando subitamente à noite com falta de ar, a caminhada dele começou a ficar mais com maior dificuldade, com menor esforço dentro de casa e tal, e até mesmo ele usando o travesseiro, né, para poder respirar melhor, ortopneia, a sobrevida dele em 2 anos é praticamente 100%. Ou seja, esse paciente vai viver apenas 2 anos. Eu tenho que tomar uma conduta em relação a isso. Quero falar sobre um paciente, agora eu vou falar sobre um paciente meu, que aconteceu, isso é um fato verídico, né? Não estou aqui inventando nada. Veio de um outro médico dentro de Prudente, um cardiologista, que o paciente apresentou dispneia por uma estenose aórtica desse jeito. Dispneia progressiva, estava aos mínimos esforços, tinha
paroxística noturna, ortopneia, tudo. O que o doutor fez? Deu digital, digoxina para o paciente e diurético. Claro, você dá diurético, você diminui o volume de sangue que chega no átrio, diminui o volume circulante do VE, você pega um digital, dá aqui para ele, o músculo dele vai ficar com mais força de contração, ele vai passar esse sangue com mais facilidade para dentro da aorta e passa a não ter sintomas retrógrados. Então, ele deixou de ter sintomas retrógrados. O que o médico fez? Mandou, vai viajar. Não tem problema nenhum, não. Tem problema sim. Por quê? Você dando o medicamento, você tira os sintomas. Ok, não há problema de você dar medicação para tirar sintomas. O problema é você não falar para o paciente que ele tem que trocar a válvula. Então, tirar o paciente dos sintomas, tirar o paciente da agonia clínica, não há problema. O problema é você não falar para o paciente que aquilo é apenas uma ponte para a cirurgia. Mandar o cara viajar? Não. Você vai ficar em casa, você vai melhorar, eu vou fazer um cateterismo para ver as coronárias e nós vamos trocar a tua válvula. Por quê? Porque enquanto esse ventrículo está hipertrófico e sem dilatação, eu tenho uma recuperação após a cirurgia da válvula aórtica, trocando essa válvula, normal, esse paciente passa a não ter mais hipertrofia de VE e ele passa a ser um paciente normal como eu e você. A partir do momento que esse paciente perde o tempo com digoxina e diurético, ele vai aumentar essa ponta a cavidade do ventrículo esquerdo, vai dilatar ao longo do tempo, mesmo com digital, e ele perde a função cardíaca ao longo do tempo, apesar de você ter dado digital para ele. Tá? Apesar disso. E aí você, mesmo que você troque a válvula aórtica do paciente, esse ventrículo não se recupera e o paciente morre nos mesmos 2 anos. Daí a importância de você, quando atingir ou quando fizer o diagnóstico clínico do paciente, já indicar a cirurgia, não ficar esperando esse ventrículo esquerdo dilatar ou mesmo a medicação que você deu resolver o problema. Não existe isso. Tá? Então, esse seria o sintoma retrógrado. Quais seriam os sintomas anterógrados? Então, o sintoma retrógrado com a mortalidade. Sintoma anterógrado. Claro, se eu tenho uma válvula aórtica com dificuldade de ejeção ventricular, vou fazer uma corrida, por exemplo, tá? Eu vou aumentar a frequência cardíaca, aumentar a força de contração, porém, o débito cardíaco, ou seja, o volume de sangue que passa pela aorta, pela válvula aórtica para a aorta, ela é fixa. Então, a pressão que está aqui no cajado aórtico, ela é pequena, porque tem baixo volume de sangue. E a pressão dentro do ventrículo esquerdo ela é alta. Então, o volume circulante com uma corrida, o volume circulante aqui fica muito alto, porém ele não passa adiante. Anterogradamente, ele fica com um volume diminuto, porque a vazão é pequena. Então, o que vai acontecer? Existe aqui uns receptores na parte inferior do ventrículo esquerdo, que receptores aferentes, que levam essa informação lá para o trato do núcleo solitário, seria no quarto ventrículo do sistema nervoso central. E o que acontece? Essa informação chega lá no núcleo do trato e fala assim, ó, tem alta pressão dentro da cavidade. Você precisa baixar a pressão, senão nós vamos ter problemas. O que acontece? Como você tem uma aorta com baixa pressão, o sistema do núcleo central, do núcleo vasomotor, vai informar a periferia, vai baixa a pressão, porque o paciente tem alta pressão na região do ventrículo esquerdo. E o que acontece? Há uma liberação parasimpática, dilatação do sistema periférico, um lugar onde você já tem baixa pressão, a pressão abaixa mais, há diminuição de fluxo para o sistema nervoso central e o paciente, então, tem uma queda durante a corrida. Isso é síncope. Ou pode ter até lipotímia, pré-síncope. Ele começa a ficar tonto e parar a caminhada até assim, acontecer a síncope. Até mesmo isso é um fator protetor para o sistema nervoso central. Por quê? Porque se o paciente não cair, ele vai entrar e fazer uma isquemia cerebral e até mesmo um AVC.
Então, a queda, ela é benéfica para o doente nesse momento. Claro, se não bater numa cabeça, não a quina, né? Fazer um traumatismo encefálico com um sangramento interno e morte. Pode cair e acontecer exatamente isso também. Mas a síncope, se nós formos falar de sintomas anterógrafos, e esse é um sintoma anterógrafo da estenose aórtica, nós estaríamos diante de uma sobrevida de, pelo menos aqui, de 3 anos. Né? Então, o paciente com sopro sistólico rude, crescendo, decrescendo, que vai para a região da carótida, que vai para a região do pescoço direito, região de fúrculo external, subclave esquerda e tal, e com sintomas de síncope, troca de válvula aórtica, não vai ficar esperando. Tá? Então, os sintomas clínicos aqui são soberanos, independente do que estiver acontecendo de função. Claro, você tem um paciente, qual que é a esperança nossa? De ter função cardíaca normal, do ventrículo dele ainda está normal, tudo mais. Se você pegar o caso clínico que você viu aí, o ictus cordis dele está no quinto espaço intercostal esquerdo e a extensão não está aumentada. O que ele tem? Ele tem um ictus tipo cupuliforme, ou seja, esse ictus bate com alta intensidade na palma da sua mão, mas ainda ele está preservado na região, apesar da estenose estar diminuta, levando o paciente a ter sintomas. Então, o sintoma para nós é característico de troca de válvula. Troca essa válvula, esse ventrículo passa a não ser mais hipertrófico, porque vai ter uma vazão normal, o ventrículo dele passa a ser normal e o paciente tem uma vida igual à minha e a sua, do ponto de vista de sobrevida. Qual outro sintoma anterógrado pode acontecer? Fácil entendimento. Então, se você caminha aqui, vou fazer um pouquinho mais para frente, paciente com estenose aórtica, tá? Volume de sangue para frente lá está diminuído. Então, o volume de sangue para frente está diminuído. Muito bem. Então, eu vou continuar aqui na fase rápida da ejeção ventricular. Veja lá no ciclo cardíaco, fase rápida. Né? Estamos continuando a contração. Vamos chegar no pico ascendente, ok. Aí, fase lenta da contração, fase lenta, fase lenta. Depois, eu já vou com a válvula começou a se fechar, porque o sangue começou a retroagir, né? A pressão diastólica ventricular vai começar a ficar um pouquinho mais, vai ficar um pouquinho menor que a da aorta, e então a válvula aórtica se fecha. Veja, a válvula aórtica vai se fechar antes da válvula pulmonar, porque ela se abre primeiro também antes da válvula pulmonar, porque o ventrículo esquerdo é que tem preferência elétrica para despolarização ventricular. E aí, então, o sangue retorna para a cavidade ventricular, tenta, né, retornar para a cavidade ventricular esquerda, fecha a válvula aórtica, então você tem a transformação de energia de movimento em energia sonora, e nós temos o tá, tum-tá, tum-tá. Nesse movimento retrógrado do sangue que vem em contato com a válvula aórtica, aqui forma verdadeiros bolsões, e esse sangue, então, escoa para dentro de quem? Das coronárias. É na fase de relaxamento isovolumétrico que o sangue alimenta as coronárias. E aí? As coronárias vai ter alto fluxo ou baixo fluxo de sangue? Baixo fluxo de sangue, porque tem pouco volume voltando. Então, ela se enche com baixo fluxo. Mas é só isso que está com problema? Não. As coronárias ainda vai encontrar um ventrículo esquerdo muito hipertrófico. Então, a condição transmiocárdica de irrigação vai estar prejudicada. Além disso, você tem uma pressão intracavitária ventricular esquerda aumentada, e isso ainda faz com que a pressão transmiocárdica ainda menor. Então, você tem uma dificuldade de alimentação do endocárdio. O que acontece? O paciente passa a ter dor torácica por isquemia funcional. E se não tiver nenhuma obstrução nas coronárias? Vamos dizer, um paciente jovem com febre reumática, né? Um paciente com dor torácica, com estenose aórtica, a sobrevida dele é apenas 5 anos, o que daria para você o diagnóstico clínico de um paciente com estenose aórtica com dor no peito, anterógrado, sintoma anterógrado, para a troca da válvula mitral, da válvula. Professor, Oi, perdão, pode falar.
É só uma dúvida aqui, vai ter essa parte então que vai vir menos sangue pelas coronárias, né, irrigando incorretamente. E qual que é a outra parte que vai causar essa dor? Três situações nós temos aqui, né? Na verdade, a diminuição do volume de sangue pelas coronárias se dá pelo baixo fluxo, né? Que vem. Sim, sim, exato. Perfeito. Aí você vai encontrar uma hipertrofia aqui, certo? Você tem baixo fluxo coronário. Baixo fluxo coronário com ventrículo hipertrófico, então você vai ter dificuldade de alimentar esse músculo, ok? Aham. Mas além da hipertrofia que dificulta a alimentação em função dessa irrigação deficiente, por causa do baixo fluxo das coronárias, você também tem um aumento da pressão intercavitária aqui do ventrículo esquerdo. Pressão diastólica final muito alta. Então, a pressão vai ficar dificultada entre a passagem da coronária até a irrigação do endocárdio. Porque aqui dentro você tem uma pressão alta. Então, a Uhum. pressão transmiocárdica é muito aumentada. Então, o fluxo fica ainda menor. Entendeu? Beleza. Aham. Tá? Então, e o É. paciente, então, passa a ter dor. Agora, isso falando em paciente jovem. Agora, você imagina num paciente com degeneração calcificada da válvula aórtica de 70 anos. O paciente de 70 anos, além de ser idoso, ele tem placas de aterosclerose. Então, ele tem dislipidemia, ele tem diabetes, né? Ele tem hipertensão arterial. Então, o que acontece? A maioria dos pacientes tem dor no peito. Sim, 2/3 dos pacientes com estenose aórtica degenerativa tem dor. E os 50% desses pacientes idosos, eles têm doença coronária associada, ou seja, não é só isquemia funcional, ele tem obstrução. Ele tem ainda uma placa associada. Então, quando você opera um paciente idoso que tem sintomas de dor no peito, você também põe ponte nele. Geralmente, você põe uma ponte associada com uma ponte na coronária. Tá? Isso nos pacientes idosos, hein? Deixa bem claro. Tá? Vamos lembrar disso. Então, esses são os sintomas retrógrados, ou o sintoma retrógrado, né? E os sintomas anterógrados. O que nos denota, para nós, a presença de uma estenose aórtica grave, que está levando o paciente a ter sintomas clínicos e que nós estamos, então, diante de um diagnóstico com já a terapia indicada. A intervenção do paciente ela já está indicada em função do diagnóstico que você deu, clínico, né? Diagnóstico clínico, sintomas clínicos. Deu o diagnóstico de estenose aórtica e que nos levou a substituir essa válvula. Tá? Então, aqui nós demonstramos os sintomas anterógrados e os sintomas retrógrados, que marca o tempo de decisão cirúrgica. Ou seja, você vai trocar. Tá? Indo um pouquinho mais à frente, ó, tá, a válvula aórtica está fechada, né? Período de relaxamento isovolumétrico. Eu indo um pouquinho mais à frente, aí o período de relaxamento total, ó, fechou a válvula pulmonar. Agora todas as válvulas estão fechadas. Tá? Então, duas situações no ciclo cardíaco em que você tem todas as válvulas fechadas. Válvula de relaxamento, ou fase de relaxamento isovolumétrico, que é a quarta fase do ciclo cardíaco, e a fase de contração isovolumétrica, que é a fase ascendente aqui, que seria a segunda fase do ciclo cardíaco. Então, fase de contração, todas as válvulas são fechadas. Fase de relaxamento isovolumétrico, todas as válvulas estão fechadas. Tá? Só para título de curiosidade. Muito bem. Então, basicamente, né, o que eu queria explicar para vocês é isso. Acho que tudo. Lembrar da parte patológica também, o que patologicamente acontece com essa válvula aqui ao longo do tempo. Você pode ter calcificação do anel, você pode ter uma fibrose progressiva com espessamento do folheto, né? A fusão comissural que marca a febre reumática, tá? Calcificação também dos folhetos valvares, retração do folheto valvar, ok? Então, muito importante lembrar dessas alterações patológicas na hora que você for estudar. Não vai colocar deformidade de válvula, né, gente? Deformidade pode ser um monte de coisa. Eu quero saber especificamente o que acontece com a válvula ou com
com os folhetos ou o anel tal, na alteração patológica, tá? Então, às vezes pergunto, quais são as alterações patológicas do paciente com doença valvar de estenose aórtica? Responde, deformidade de válvula, deformidade dos folhetos. Bom, eu sei que tem deformidade, quais são? Tá? Tem que falar isso. Quais são as outras deformidades? Especificamente falar. Se caso, né, eu fosse perguntar isso numa prova tal. Mas não é só isso, tem várias coisas que eu falei para vocês que é importante aqui. Bom, indo adiante, do ponto de vista de exame físico, lembra, o ictus cord do paciente, lembrei do caso, né? No caso que eu fiz um diagnóstico, eu coloquei o estetoscópio com o paciente, deixa eu ver aqui na fase de novo, na fase de contração efetiva, vou lá para que é a válvula aórtica, né? Fase diastólica ventricular, certo? Primeira fase de cardíaco, a válvula mitral aberta, tricúpite aberta, tá? Eu vou mais um pouquinho adiante, continua, lá. Fase de contração isovolumétrica, veja aqui, fase de contração isovolumétrica, e aí eu vou para a fase, lá, de ejeção rápida, onde é a abertura da válvula aórtica, ok? Então, eu fiz uma ausculta de um paciente que estava sintomático, com sinais de insuficiência cardíaca, dispneia paroxística, ortopneia, tudo. Pedi para a ecocardiografista fazer o exame. Tinha um sopro sistólico rude, irradiado para a região da fúrcula, né? Tinha um ictus cordis copuliforme, que esse ictus batia na palma da minha mão, né? Isso é clássico indicação cirúrgica do paciente. Mandei para um ecocardiografista fazer o exame. O que me causou surpresa é que na chegada do exame, a médica me disse que a válvula aórtica do paciente estava normal. Não estava normal. O que eu fiz? Mandei para um outro médico de conhecimento meu, que faz sempre meus exames, que, na verdade, eu já tinha mandado para esse doutor, mas o paciente foi numa médica aí, indicada por outra pessoa, e foi lá, veio normal. O que eu fiz? Mandei para esse médico amigo meu. Tem até gravação do que o médico mandou aqui para mim. O paciente foi um médico amigo meu, aluno, ex-aluno meu, que formado na USP. E ele falou, rapaz, isso está de brincadeira. Não é possível que a doutora me dê um diagnóstico desse. Isso não é médica. Falou assim, não é possível. Isso não é doutora? Existiam os estenoses de menos de 1 centímetro quadrado. Ou seja, tinha 0,5 de diâmetro aqui. E a válvula totalmente deformada. Um paciente reumático, com fusão comissural, com tudo que tinha direito. Então, por isso que eu falo, cuidado de você pedir exame cardíaco, exame para fazer diagnóstico, sem fazer o exame clínico e o exame físico do paciente. Porque pode ser que o exame venha trocado de outro paciente, pode ser que a médica também não seja uma boa médica para fazer exame. E aí você pega o paciente sintomático, né, com aquele soprão e fala, não, já tá aqui, eu estou equivocado, sua válvula está normal, não tem nada não, vai embora. O paciente morre. Tá? Então, essa é a chamada de atenção. Então, o que vale é o exame clínico. Lembra que o diagnóstico propedêutico de exame clínico leva a você a ter um diagnóstico aproximado com o exame clínico e o exame físico em cerca de 85% a 90%. A semiologia médica é muito importante. Claro que você vai mandar para exame complementar, mas vai para um médico, geralmente, da sua confiança, que você sabe que aquele médico não vai, dificilmente ele vai errar. E são médicos bem informados, né? Tá? Essa é a curiosidade. Eu acho que nós estamos praticamente terminando. Quero mostrar mais algumas coisinhas aqui para vocês, né? Só mostrando aqui, ó. Né? Já sabe, já mostrei isso para vocês, é só uma curiosidade mesmo. Aqui é o ciclo cardíaco, sem novidade. Mesma coisa aqui mostrando o cajado aórtico, com suas respectivas artérias, né? Tronco braquicefálico esquerdo, carótida esquerda, subclave esquerda, tá? Aorta descendente. Sofre muito com estenose aórtica, ele tem baixo fluxo anterógrado aqui o tempo todo. Ok? Vamos um pouquinho mais à frente, ver se tem mais alguma coisa interessante. Aqui mostrando exploração ventricular, nódulo sinusal ali na região posterior da cava, né?
Esses feixes que vocês estão vendo aqui não tem feixe anatômico interatrial. Existe uma condução preferencial elétrica aqui, na verdade, né? Isso é só uma representação esquemática. Então, o sistema elétrico ele sai do nódulo sinusal, vai direto para o nódulo atrioventricular, passa pelo nódulo ventricular, esse aqui. Passa através do feixe His-Purkinje, dispara primeiro o ventrículo esquerdo, depois o ventrículo direito. Tá? Por isso que a válvula aórtica ela se fecha primeiro que a válvula mitral. A válvula aórtica ela se fecha primeiro que a válvula pulmonar. Tá? A válvula aórtica aqui ela está encoberta, né? Não dá para ver. Tá? Só para mostrar a despolarização mesmo ventricular. Aqui, vamos ver um pouquinho na frente, mostrando aqui a válvula. Tá? Só um minutinho. Válvula aórtica, válvula pulmonar, válvula aórtica com estenose, né? Curiosidadezinha só. Ventrículo esquerdo, válvula aórtica debilitada, com estenose. Mas aqui nada de interessante. Vou mostrar um último. Aqui, ela doente, né? Válvula aórtica normal, fechada e aberta. Aqui ela doente pode ser com febre reumática ou pode ser outra doença também. Vou sair daqui. E aqui, falando para vocês, dá uma olhadinha nessa imagem do trajeto do fluxo pelo coração. Eu vou narrando aqui para vocês, né? Deixa a coisa correr um pouco. Olha lá, esse aqui, o período do lado direito, né? O período diastólico ventricular, o átrio se enche, né? Essa é a fase, aqui, na verdade, é a fase de relaxamento isovolumétrico, né? Onde os átrios se enchem. Aí, período diastólico ventricular, fase diastólica, enchimento do ventrículo direito. Aí, durante a contração isovolumétrica, a válvula do tricúspide se fecha. Opa. A válvula pulmonar ela vai se abrir. Contração efetiva, né? Também a aórtica ela se abriu, que depois vai lá para o lado, passa pela pulmonar, faz a troca. Aí lá, ó, o preenchimento da região, fase de relaxamento isovolumétrico, enchimento pelas pulmonares do átrio esquerdo. Aí, primeira fase cardíaco, fase diastólica ventricular, enchimento do ventrículo esquerdo. A válvula mitral se abre. Contração isovolumétrica, a válvula mitral se fecha. Contração efetiva, vai sair lá pela aorta, ó. Terceira fase cardíaco, válvula apertada, passa um pequeno volume de sangue através da válvula. Olha lá, contração efetiva, vai para dentro do cajado aórtico. Fase rápida, fase lenta, e depois fase de relaxamento isovolumétrico, válvula aórtica se fecha. Legal, né? E ciclo completo. Beleza, gente? Alguma dúvida? Querem fazer agora? Essa aula eu vou deixar gravada aí e disponível para vocês, tá bom? E espero que vocês tenham gostado aí da aula, do cenário. Tudo bem? Ok, turma? Ok. Obrigado, gente. Um abração para vocês. Boa semana, tá bom? Vamos conversando aí. Obrigado, Lívia. Muito obrigado. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Vitória. Grande abraço a todos aí, tá bom? Boa semana.